sem mais delongas, que abram as vossas Bíblias no livro de João, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o evangelista, é o seu capítulo de número 8. Amém? Capítulo 8, dos versos 3 até o 11. Nós estaremos fazendo aqui a leitura desse texto. E é esta palavra que Deus colocou nesta noite no meu coração. Amém? Todos acharam? Se alguém tiver dificuldade, está aqui no telão, pode acompanhar também. Versículo 3 do capítulo 8, diz assim a palavra: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Meus amados irmãos, quando nós lemos esta palavra, Deus colocou nesta noite para falar sobre compaixão e perdão ao próximo. Quando eu leio esta palavra, nós vemos aqui, ela nos trazendo aqui o relato de uma mulher, o qual foi falado, lido aqui no texto, que fora pega, apanhada no próprio ato do adultério. E naquela época, os escribas, os homens que eram encarregados de escrever as escrituras, os textos, os fariseus daquela época, eles eram homens extremamente rígidos, eram homens extremamente que por eles mesmos eles queriam fazer a lei, por eles mesmos eles queriam fazer a justiça própria, eles queriam levar a coisa ao fio da espada. Sempre foi e sempre será compassivo, perdoador e misericordioso. O que seríamos de nós, queridos, se não fosse a compaixão, o perdão de Jesus Cristo para cada um de nós aqui nesta terra? O que seríamos de nós? E quando eu leio esse texto, nós vemos aqui que Jesus, ele realmente, ele não dá margem ao pecado, nunca deu e nem vai dar, pois a própria justiça de Deus o condena. Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Sim, não. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado em hipótese nenhuma. É como nós sempre falamos e volto a repetir: o pecado, Deus está pronto a perdoar. Quando o homem se arrepende, quando o homem se humilha, quando o homem se entrega em um ato de arrependimento e de necessidade de perdão e de misericórdia, com certeza, o nosso Deus, ele sempre está disposto a perdoar. Mas tem uma coisa que não dá para tirar, é a consequência do pecado. E aqui, quando nós vemos Jesus ali, ele, sendo a verdade, ele mesmo, ele repreendeu o quê? A mentira daqueles homens acusadores. Porque eles vinham ali o quê? Acusando, eles vinham ali condenando a sensualidade daquela mulher.
mas o perdão e a graça de Jesus Cristo alcançou a vida dela. Aquela mulher, ela foi flagrada, como diz aqui o texto, no próprio ato do adultério. E o que é o adultério? Todos nós sabemos o que significa o adultério. Adultério é a relação de um homem ou uma mulher quando não são casados. Ou seja, é a mesma coisa de uma pessoa ser casada, deixar ou o marido ou deixar a mulher para ficar com uma outra, um outro nesse estado. Isso significa adultério. E naquela época, ou seja, não naquela época, toda a vida, o pecado do adultério, ele é um pecado explicitamente condenado por Deus. Vamos ver onde que fala disso? Romanos capítulo 13 e o seu versículo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 13, verso de número 9. Olha só o que diz aqui o texto. Romanos 13, 9. Ele diz assim: com efeito, Paulo falando a respeito ao amor ao próximo e à vigilância e à pureza. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui é uma das referências que fala sobre o adultério. Paulo ele vem trazendo esse ensinamento a respeito do adultério. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto da palavra de Deus, como eu já disse, foram os escribas, que eles faziam parte da classe de judeus, e ao mesmo tempo eles eram os copistas, aqueles que copiavam, né? Eram os mestres das escrituras. Eles foram denunciados por Jesus. Vamos lá? Mateus 15, verso 3. Vamos ver o que diz aqui. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus 15, seu versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, pela tradição deles, eles transgrediam muitas das vezes o mandamento de Deus. E aqui Jesus ele foi muito incisivo a falar, a tratar com aqueles homens daquela época. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto que foi lido, né? A mulher, ela foi levada diante de Jesus. Mas a intenção daqueles homens, daqueles escribas, daqueles fariseus, não era apenas levá-la ali para que Jesus a perdoasse, para que Jesus a tivesse compaixão, não. A intenção deles, literalmente, era levá-la para humilhá-la, era levá-la para ser ali subjugada, era levá-la para ser condenada pelo Mestre Jesus Cristo. Mas eles não sabiam, queridos, que eles fizeram a melhor coisa para aquela mulher. Eles levaram ela para receber o perdão. Eles levaram ela para a melhor coisa da vida dela, que foi ter um encontro com o próprio Jesus Cristo, aquele que é digno de perdoar. Você está entendendo? Pode dizer glória a Deus nesta noite? Oh, aleluia. Eles queriam que fosse ali naquele momento aplicada a lei sobre aquela mulher. Eles queriam de todas as formas que ela fosse realmente julgada pela lei. E aí nós vemos que Jesus ele age de uma outra maneira. Os acusadores ali, o que aconteceu com eles? Foram desmascarados diante de Jesus. Jesus ele já conhecia a astúcia daqueles judeus. Jesus ele já conhecia a maneira que eles pensavam, a maneira que eles falavam muitas das vezes. Eles vinham com algumas perguntas para tentar colocar Jesus em uma situação embaraçadora. Ou seja, para tentar pegar Jesus no pulo. Agora nós vamos pegar ele. Te peguei, não vai ter jeito. Só que Jesus era com toda a sua sabedoria, que sempre teve e terá. Vai sempre ter, porque ele é o dono da sabedoria, aleluia. Ele sempre tinha uma pergunta. Com aquela pergunta que eles faziam, a resposta que ele dava era fazendo uma outra pergunta. E aqueles homens ficavam perdidos e não sabiam mais o que fazer. Então aqui nós vemos o que? Quando Jesus chega e diz assim, eles chegam para a mulher e diz, com a mulher diante de Jesus, fala: olha, Senhor, mestre, esta foi mulher, foi apanhada no próprio ato adulterando, e conforme a lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas.
Ou seja, ele já vem trazendo a lei para Jesus. Aí, o que ele fez? O que ele faz? Jesus está ali escrevendo na terra, como nós lemos o texto. Ele continua escrevendo e fez um momento de silêncio. Aquele momento de silêncio, meu amado e minha amada, sabe o que representa? Aquele momento de silêncio que Jesus fez foi para trabalhar a consciência deles, para que eles ficassem maquinando na sua consciência. Quando ele pergunta para eles assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, os homens vieram pronto para que fosse apedrejar a mulher. Mas Jesus já vira e diz para ele: olha, se houver alguém dentre vós que não tenha nenhum tipo de pecado, porque nós sabemos que todo mundo tem na terra pecado, não existe um a não ser Jesus. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí os homens, diz os mais velhos até as crianças, diz a Bíblia, foram colocando as suas pedras e foram saindo de fininho. Opa, o negócio aqui é estreito, o negócio ficou pesado para nós. E aí aqui nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus, ele olha, ele levanta a cabeça e olha para aquela mulher. Pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Querido, querida, quando eu olho para esta palavra, eu fico vendo que nos dias atuais, nós vemos tantas pessoas acusadoras, nós vemos tantos irmãos acusadores, que eles sabem muito bem acusar. Se tem uma coisa que eles sabem, ele ou ela fazer, é acusar o próximo, é acusar. Ah, porque ele fez isso, ah, porque ela fez aquilo, ah, porque ele é assim, porque ele é daquele jeito. E ele esquece, enquanto ele está apontando, é um para frente, 3 para trás e um para cima, não é assim? Muitas das vezes a pessoa está só apontando. Ele fez, ela fez, ele tem que pagar, ela tem que pagar, tem que ser punido, tem que passar por isso, tem que pagar o preço, tem que isso, tem que aquilo. Meu querido, nós temos um Jesus que ele é amoroso. Ele não olha desta forma para o pecador. Ele não olha, por maior que seja o pecador, ele não olha dessa maneira. Já pensou se Jesus Cristo olhasse para a humanidade da terra? Ele já tinha exterminado, e um a um, não teria mais nenhum nesta terra. Todos já teriam sido destruídos por ele. Mas não, ele é um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus perdoador, um Deus que olha, um Deus que conhece a fraqueza do homem, um Deus que perdoa o pecado do homem quando ele se arrepende, quando ele aceita, aleluia. E a palavra que nos diz que Jesus olhou, levantou para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Não eram tantos que estavam aí? Não eram tantos que estavam acusando? Cadê eles? Pois é, Senhor. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Oh, aleluia. Ninguém. Eu imagino ali o sofrimento daquela mulher naquele momento, agora já pronta a ser apedrejada, a humilhação, a tristeza. Ela errou, ela pecou, mas não precisava chegar a esse ponto, querido. E aí a mulher passa aquele susto, aquele medo todo, mas o mestre Jesus Cristo estava do lado, de frente para ela, estava de frente para ela. Oh, que coisa linda, quando nós podemos estar de frente com o mestre, quando nós podemos nos encontrar com ele, aleluia. E diz a Bíblia que naquele momento, Jesus fala para ela: ninguém te condenou, nem eu também, nem tampouco eu te condeno. Mas aí ele ensina o caminho: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Diz a Bíblia ali que saíram todos envergonhados. Pois Jesus, ele conhece o pensamento dos homens. E é verdade. Lucas, capítulo 5, verso 22. Vamos ver o que diz aqui? Lucas 5, 22. Jesus conhece o pensamento do homem, de todos os homens. Naquele momento em especial ali, nem se fala. Lucas 5, 22 diz aqui o texto: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Ou seja, não precisava nem o homem dizer nada para ele. Só do homem pensar, Jesus já conhecia. Isso fala de um coração lido. Isso fala de um pensamento, muitas das vezes, que está na mente do homem. E Jesus diz: o que arrazoais em vossos corações? Quando ele estava falando a respeito do pecado, ó, qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Que coisa linda, né, amados? Levanta-te e anda. Aqui nesse texto nós vemos também da compaixão, que ela resulta no perdão. Vamos correr aqui por causa do horário, né? Já estamos terminando. Primeiro, ficaram só Jesus e a mulher. Como eu já disse, Jesus, os fariseus
sem perceber, já haviam levado ela àquela situação, que era o ato amoroso, já falamos nessa noite. Vai-te, não peques mais, acabei de dizer. Cristo, ele não veio para condenar, mas veio para salvar. João 3:17, vamos ler aqui? João 3, verso 17, confere comigo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a missão de Jesus Cristo foi salvar o mundo. O próprio Pai, o nosso Deus, o enviou para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa linda. Então, nós sabemos, querido, que Cristo, ele veio para nos perdoar, veio para nos salvar. O que encobre as suas transgressões também nunca prosperará. Provérbios 28:13. Vamos ver o que diz aqui o texto. Esse é um texto muito conhecido, que fala daquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Diz o texto da seguinte forma: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso fala de ocultismo, ocultamento, né? Ou seja, ocultamento. Isso fala também de confissão de pecados. A Bíblia é muito clara. As pessoas às vezes querem ser perdoadas, mas esquecem de confessar o pecado. Confessa e deixa. A Bíblia diz claro: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa, querido. O perdão resulta da compaixão. O perdão resultante da compaixão, ele é sincero. E procede também de um coração compassivo. Ou seja, de quem tem ou revela compaixão. Aquele que tem ou revela compaixão é um coração compassivo. Perdoar com falsidade não produz nenhum efeito benéfico. Aliás, quem retém o perdão peca contra Deus. Se tem uma coisa difícil, muitas das vezes, das pessoas perdoar, né? Às vezes as pessoas falam: a pessoa me fez tal coisa, disso eu não vou perdoar. Isto eu não vou perdoar. Ele vai levar para a cova, para a eternidade aquilo, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Independente de ser aquele que nos prejudica, independente de ser aquele que é nosso parente, nosso amigo, nosso irmão, não importa. Temos que perdoar. Aqui diz que quem retém o perdão peca contra a Deus. Mateus 18:34. Olha só o que diz o texto. 18, verso 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai, o 35, celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, Deus, ele vai muitas das vezes, no último dia lá, muitas das vezes não, no último dia, Deus, ele vai nos tratar da forma que muitas das vezes o homem trata o outro aqui na terra. Nós temos que perdoar. Como é que eu vou querer entrar no céu se eu não perdoo o meu irmão? Se eu não perdoo o meu próximo? Perdoar é um ato difícil, amados. A pessoa que perdoa, ela não fica relembrando aquela situação com angústia, com o coração triste. Ela não fica com o coração preso. Às vezes a pessoa fala: eu perdoei, mas toda vez que ela fala naquilo, ela sente tristeza, ela sente ódio do outro. Não pode. Então não houve o perdão verdadeiro. Não houve o perdão genuíno. Quando nós perdoamos, nós sentimos paz. Ainda que nós falamos da pessoa, vemos a pessoa, nós temos paz, porque perdoamos, amém? É difícil, mas não é impossível. Peça a Deus graça, peça a Jesus sabedoria, peça a Ele o dom do perdão, peça a Ele para te dar um coração perdoador, amém? Perdoar é não lembrar mais da ofensa. A pessoa às vezes fala: eu perdoei, mas ela não consegue esquecer aquilo. Toda hora, todo dia, ele fica lembrando daquela mesma ofensa. Reter o perdão é acumular mágoas que esfriam o nosso ânimo de buscar ao Senhor. A pessoa que ela não perdoa, ela não tem ânimo nem de buscar o Senhor, ela não tem força. Já percebeu? A pessoa morta, apática, pessoa que não tem mais alegria de orar, de falar com Deus, de buscar a Deus, porque isso é como um câncer.
vai corroendo a alma dele, o coração dele, vai corroendo aos poucos. A mágoa, a angústia, ela vai corroendo a vida da pessoa. Mas quando a gente perdoa, o coração dele se torna alegre, se torna aberto. Ele tem paz, oh aleluia. Um coração saudável é um coração que perdoa. Ele tem paz, ele está disposto a liberar o perdão e esquecer as ofensas. Meus amados, nós não podemos estar vazios de compaixão jamais. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que Ele nos ensine a ter esta compaixão e perdoar aqueles que nos ofendem. Como diz ali Mateus 6,12, olha a oração ali, que linda. Mateus 6,12, todos nós conhecemos esta oração, onde Jesus disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, todos nós temos dívidas, uns para com os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus amados irmãos, eu finalizo com esta palavra nesta noite, orando com a igreja, orando por você que está no seu lar agora, por você que tem ouvido esta mensagem. Vamos em pés, para que Deus te dê graça, para que o Senhor Jesus, Ele continue tocando no teu coração, para que você tenha um espírito dele na tua vida, para perdoar, para amar ao próximo, independente do que ele tenha feito por você. Assim como Jesus perdoou aquela mulher naquele dia, e disse para ela: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que nós possamos aprender essa lição para a nossa vida, de sempre entender que Jesus ele perdoa, mas nós devemos ir e não pecar, procurar não pecar, pelo menos procurar não errar o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Amém? Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Nosso Deus e bendito Pai, neste momento, quando finalizamos esta palavra, Senhor, que Tu nos destes, a respeito daquela mulher adúltera ali naquele dia, Deus, nós entendemos a Tua verdade. Nós sabemos que Tu és o Cristo que perdoou aquela mulher e que perdoa os nossos pecados. E o Senhor tem, Senhor, de forma inteligível, Deus, nos ensinado, nos instruído, ó Pai, a perdoar o nosso irmão, a perdoar o nosso próximo, a perdoar aquele que nos magoa, a perdoar aquele que faz o mal para nós. E nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir, nos ensina mais e mais, que nós possamos ter um coração aberto para perdoar, um coração alegre, um coração que não maquina o mal, mas um coração que procura amar, Senhor, amar com a verdade, amar com o teu amor, Jesus. Oh, aleluia. Nos ensina, meu Deus. Guarda a tua igreja, guarda o teu filho que está no lar agora. Tira a tristeza do coração, tira esta angústia, tira tudo isso que aflige esta vida, meu Deus. Se ele porventura ou ela foi, Senhor, prejudicado por alguém, meu Deus, que nesta noite, Pai, ele possa ser liberto de tudo isso, Senhor, que trouxe, ó Pai, angústia, sofrimento na alma dele. Pai, coloca paz, coloca fé, coloca amor, coloca perdão, coloca alegria em teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Finalizamos aplaudindo ao Senhor com muita alegria, em nome de Jesus.